Muito obrigada. Tudo bem com você? Módulo 2, parabéns, hein? Significa que você fez o módulo 1, prestou exame, passou e continua firme nos estudos. Parabéns, parabéns. O esforço cria o gênio. Esse é o princípio da educação da vida. O esforço cria o gênio. Você está se tornando um gênio. Em tudo que você faz, você é gênio, se você tiver esforço. Tá bom? Então vamos continuar nos esforçando. E hoje vamos estudar sobre as práticas recitativas. Está na página 113 da sua apostila do módulo de estudos. E, se possível, me acompanhe não só com a apostila, mas com o livro Comande Sua Vida com o Poder da Mente. Tá bom? E também com o livro Mundo Espiritual e o Destino do Homem. Tá bom? Então vamos estudar sobre as práticas recitativas. Sabe as práticas recitativas da Seichonoye? A gente trabalha muito com a palavra, não é? Nas práticas do ensinamento. Temos as práticas recitativas: imagem, verdadeira, harmonia e perfeição. Reino de Deus de infinita provisão. Não é? Temos as práticas recitativas de próprias orações que a gente pode fazer em voz alta, não é? Então, sempre quando a gente usa a força da palavra, né, nós estamos nessa prática recitativa de não criar nada, de sintonizar com o que Deus já criou. Porque nós não criamos, existe só um Criador. Quem cria é Deus, não é? As práticas recitativas não são para criar prosperidade, quando a gente repete reino de Deus de infinita provisão. Ai, estou criando provisão para a minha vida. Não, Deus já criou a provisão. A prática é para eu sintonizar com a criação de Deus, afirmar essa criação e reconhecer. E quando eu reconheço, como lei, ela passa a se manifestar. Imagem, verdadeira, harmonia e perfeição. Eu não estou criando a imagem, verdadeira, harmonia e perfeição. Deus já criou. Eu estou, através da prática, sintonizando com o que Deus já criou e reconhecendo a criação perfeita de Deus. Estou afirmando para que, então, ela se materialize aqui e agora conforme a minha fé. Seja-te feito conforme a tua fé. A prática recitativa é exercício de fé. Tudo bem? Então vamos estudar um pouquinho sobre essa força da palavra que tanto a Seichonoye nos ensina, através de alguns estudos interessantes do livro Comande a Sua Vida com o Poder da Mente, em quase a sua maioria, tá bom? Capítulo 1, as leis mentais, o caminho para a realização de todas as metas. O que a filosofia da imagem verdadeira esclarecerá ao leitor, filosofia da imagem verdadeira é a Seichonoye, não é? Porque a Seichonoye tem como o primeiro pilar doutrinário, só existe Deus e a imagem verdadeira, não é? Então, a gente costumava, né, a falar a filosofia da imagem verdadeira, não é verdade? Nós falamos Seichonoye, religião, que transmite essa verdade, né, da existência única de Deus e da sua criação perfeita, tá? Que também pode ser falada filosofia da imagem verdadeira. Ela vai, através desse livro, diz o mestre Masaru Taniguchi, dizer, né, esclarecer que a verdade que no princípio do universo existia apenas a mente, ou seja, o espírito, que é uma existência que transcende a matéria. Tá? Com essa consciência de que a origem é a mente, é espírito, essa é a origem de tudo. Então, para que esse espírito possa tomar forma, nós então utilizamos a força da palavra. Esse espírito é que deu a forma para a criação. Está no Gênesis capítulo 1, que no início era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e através dele tudo foi feito. Então Deus criou o mundo com o espírito, com essa força do espírito, com a mente, né, que é a origem de tudo, essa mente verdadeira. Essa é a origem de tudo. Então esse verbo, que é a origem de tudo, nós também podemos chamá-lo de
palavra. No início era a palavra era Deus, a palavra estava com Deus e pela palavra tudo foi feito. Se Deus fez tudo pela palavra, nós que somos filhos de Deus, imagem e semelhança de Deus, assim como Deus, também fazemos tudo acontecer através da palavra. Lembrando que a palavra não é só a falada, a palavra é pensada, a palavra ela é expressada através da fisionomia, através do nosso corpo. Então, tudo podemos dizer. Tudo é palavra, não é? Toda expressão é palavra, tá bom? Quais as palavras que você anda proferindo? Quais os pensamentos que você anda tendo? Quais os atos que você anda fazendo? Reflexiona, né? E perceba que toda essa palavra é a que está construindo o seu destino. E as práticas recitativas da Seitonei têm o objetivo de concretizar um destino feliz, um destino saudável, um destino cada vez mais maravilhoso e conectado com Deus, tá bom? Então, aqui continuando, não é? Ao me referir a algo sujeito à limitação de tempo e espaço e que é passível de ser dividido ou desmembrado, e os termos mente ou espírito, ao me referir a algo etéreo que transcende o tempo e o espaço e que não pode ser dividido ou desmembrado, afirmo que tudo foi criado a partir do espírito, tá certo? Então o mestre está dizendo que todas as manifestações fenomênicas são manifestações do Espírito de Deus, que é a fonte de tudo. A mente só pode entrar em ação através da ideia, da palavra. Ela cria através da ideia, a palavra. A mente cria todas as coisas concretas, usando como matéria-prima a ideia e a palavra. Ok, eu acabei de falar que só Deus é que cria. E aqui está falando que a mente, ela cria todas as coisas através da palavra. Parece que é uma contradição, mas não é. É a forma de escrever que parece que nos dá o sentido de contradição. Esse sentido de criar aqui do texto é no sentido de nomear. Tá? Então, a ideia, a palavra, ela vai nomear a matéria. Não é? Então a palavra livro nomeia esse objeto que está aqui nas minhas mãos. Tá? Então, neste momento, a palavra ela está dando nome, ela está nomeando, ela está identificando. Tá? Mas a ideia do livro ela é a ideia divina. Quem criou a ideia do livro é Deus. Então, se todos os livros do universo desaparecerem, ainda assim vão surgir livros, né? Porque a ideia é de Deus e é Deus que faz materializar o livro, assim como tudo aqui ao nosso redor, né? O mestre uma vez fez uma analogia sobre a ideia que está na mente do homem, não é? Que também é algo invisível, assim como a ideia que está na mente de Deus. Então, se pegar um carro e tirar todas as peças do carro, né, espalhar todas as peças no chão, a gente pode olhar para tudo aquilo e pensar, mas aonde está o carro? Porque se eu juntar todas aquelas peças com sabedoria, eu vou construir o carro de novo. Mas não tinha carro nenhum, eram peças individuais, né? Mas eu juntei tudo e eu construí um carro. E aí o mestre pergunta, aonde estava o carro? Não é? Então o carro está na mente do homem que constrói o carro. E esta mente do homem que abriga a ideia do carro é a mente de Deus. É inspirada por Deus. Recebe a ideia de Deus, tá certo? Então, nós estamos aqui para, através da palavra, concretizar a ideia mental e, indo mais além, concretizar a ideia da mente de Deus, tá bom? Dependendo da nossa palavra, né? Se for positiva, se for luminosa, vai estar construindo realmente o que está na mente de Deus, está projetando, né? O que está na mente de Deus. Agora, se for uma palavra ilusória, só vai estar replicando ilusão, né? Falsidade
e aí então não tem existência verdadeira. A ideia, a palavra, é a origem de todas as coisas, ou seja, tudo é resultado da ideia. As leis da natureza que regem o universo físico também são leis da mente, palavra, só que vistas de um determinado prisma. Tá? Então, as leis da natureza que regem o universo físico também é palavra. Tá? Mas aí, muitas vezes, a gente não vê a palavra humana, não é? Mas é a palavra divina que se transforma em leis e que regem a natureza. Tá bom? Muito bem. Agora, página 37. Mentalizar com clareza as coisas que desejamos. Então, quando fazemos as práticas da Seichanoye, a gente tem que ter bem claro, né, qual o objetivo daquela prática. Não é? Então, o objetivo tem que ser claro. Ainda que seja, não, o objetivo dessa prática é eu afirmar Deus da minha vida. Eu estar sintonizado com Deus. Ótimo, está claro, é isso. Não é? Eu aumentar a minha fé, fortalecer a minha fé. Ótimo, o objetivo também está claro. Agora, pode ter outros objetivos que também podem ser materiais, mas também tem que estar claro. Não é? Porque se tudo ocorre de acordo com o que está na nossa mente, se a gente pensar, pode ser mais ou menos, vai surgir o mais ou menos. Não é? Então tem que estar bem claro qual o objetivo. Gente, a gente vê isso muito em esportes. Às vezes, vamos pôr num futebol, 2 times que têm a mesma preparação física, o mesmo potencial para ganhar um título, mas só um ganha. O que mudou? A mente. A mente do jogador, o jogador que entra, né, seja no futebol, qualquer outro esporte, mas que ele entra com a mente de vitória, ele vence, às vezes até com desvantagem. Às vezes com menos preparação física, às vezes com um salário menor, mas ele entra com a mente de vencedor. E é a mente do vencedor que objetiva e concretiza a vitória. Tá certo? Então, essa clareza em tudo que nós desejamos, o que fala aqui no Comande Sua Vida? Após intensificar a conscientização de que somos filhos de Deus, devemos comandar as leis mentais que regem o destino, declarando de maneira firme e clara, do fundo da alma, a coisa ou fato de que necessitamos. Em outro livro, o mestre fala o seguinte: sabe quando você está com a cabeça dentro d'água e estão te empurrando a cabeça dentro d'água e você fica desesperado para levantar a cabeça e tirar, né, a cabeça da água e poder respirar normalmente? Sabe aquele desespero de sair debaixo da água para poder respirar? O mestre fala, quando o seu desejo for tão desesperado quanto o desejo de sair debaixo d'água, ele vai se concretizar. Não é? Então, nosso desejo tem que ser muito firme. Né? Tem que ser um desejo desesperado nesse bom sentido. Né? Um desejo claro, mas um desejo ardente. Tá? É o desejo ardente que vai fazer com que a gente concretize os nossos ideais. Tá? Se nós próprios não soubermos exatamente o que buscamos, as leis mentais que regem o destino não poderão dispor de um molde para efetuar o trabalho de criação. Por isso, devemos delinear mentalmente, da maneira mais perfeita possível, a coisa ou fato que desejamos. Ou seja, devemos ter claro o nosso ideal. Se assim procedermos, é óbvio que o espírito do universo, que é a origem de toda a criação, não é? O espírito do universo, em conformidade com esse molde ideal, criará da melhor forma aquilo que desejamos. O fato ou a coisa que desejamos só se manifestam no mundo concreto se realmente nos são necessários e se invocamos as leis mentais com profunda convicção. Olha outro ponto interessante que eu gostaria de destacar aqui, né? O fato ou a coisa que desejamos só se manifesta no mundo concreto se realmente nos são necessários.
Tá? Então nós temos que ter aquela clareza no que nós desejamos e termos a consciência do quanto aquilo nos é necessário. Porque se não for necessário naquele momento, por mais que a gente tenha fé, por mais que a gente ore, não vai concretizar. Porque não é necessário para nós naquele momento. E nesse momento, o que nós fazemos então? Nós nos entregamos a Deus, crendo que Deus sabe o melhor momento e que esse melhor momento chegará e se manifestará, então, o nosso ideal. Tá certo? Temos que ter essa humildade de saber que existe um momento certo para a concretização dos nossos ideais. Tá bom? Se a gente adiantar o processo, não vai ser bom. Né? Não vai ser bom. Não é a mesma coisa a gente estar lá fazendo um mingau. Se a gente está lá impaciente, querendo comer logo o mingau, e antes de dar o ponto a gente desliga o fogo, você não vai comer o mingau. Não é? Porque aquele seu objetivo não vai se concretizar, você se adiantou. Não é? Então, o tempo é extremamente importante na concretização do seu ideal. Vamos ter humildade com relação ao tempo certo das coisas acontecerem e da necessidade daquilo se materializar na nossa vida. Muitas vezes nós não temos necessidade daquilo. Né? É algo que não vai nos enriquecer em nada, não vai nos acrescentar em nada. Talvez nos acrescente até em problemas, mas não em solução, não em felicidade. Então, oramos a Deus para que, se for necessário para nós, neste momento, que se concretize. Tá bom? Muito bem. Agora, como melhorar a situação? Está lá na página... perdão. Vamos lá, nós estamos na 30, aqui, o mágico espelho do destino, página 100. O mágico espelho do destino. Se acreditarmos que Deus é um Pai que nos ama profundamente, Ele se revelará como tal e, abrindo seus braços misericordiosos, guiará seus filhos amados para o mundo da felicidade. Se, ao contrário, acreditarmos que Deus seja um juiz severo e implacável, Ele nos tratará de modo severo e implacável. Podemos dizer mais. Se pensarmos que a divindade que rege o mundo seja um ente maligno e hostil, Ele se manifestará sob um aspecto diabólico e não nos soltará de suas garras enquanto não agarrar tudo de nós. Que coisa, né? Como que nós traçamos o nosso destino? Conforme a visão que nós temos. O mestre fala muito sobre a visão de vida, a visão do homem, não é? E a visão de Deus que nós temos dentro de nós. Isso faz toda a diferença na concretização dos nossos ideais, tá? Podemos considerar o ser que rege o mundo como um espelho mágico. Esse espelho mágico reflete com precisão o aspecto de quem mira nele e cria com grande originalidade uma imagem concreta, viva, de carne e osso. Às vezes ele reflete imagens graciosas, outras vezes imagens horrorosas, como a de Medusa, da mitologia grega, uma criatura medonha que tinha serpentes no lugar de cabelos. Esse espelho mágico reflete algo muito mais sutil que o corpo carnal. Ele reflete o pensamento que esboçamos e as oscilações de nossos sentimentos. Olha só a importância dos nossos pensamentos. Pensamentos corretos, pensamentos luminosos. Para isso a importância da meditação Shinsokan, da leitura de livros, para que a nossa mente esteja afinada com Deus, pensamentos elevados, pensamentos iluminados, pensamentos de luz, pensamentos de esperança, de alegria, não é? É um espelho misterioso
que cria formas concretas a partir dos pensamentos e sentimentos nele refletidos. Assim, quanto mais elevados forem os pensamentos com que nos miramos nele, mais dignos e felizes seremos. E, inversamente, se tivermos pensamentos e sentimentos mesquinhos e inferiores, estes se manifestarão como atos e atitudes infames. Por que ocorre isso? Porque o universo nos trata do mesmo modo que nós os tratamos. Denomino esse princípio de lei mental, segundo a qual o homem atrai o próprio destino. Então, o universo vai responder exatamente como nós enviamos o nosso pensamento a ele. O universo é o espelho da nossa mente. Ele vai refletir o que está em nós. Tem pessoas assim que é o mesmo chefe. Só que para mim, meu Deus, parece que ele é tão perverso. E para o outro parece que ele é tão bonzinho. Mas é o que está na nossa mente. Nós é que precisamos mudar a mente, não é o chefe que precisa mudar. Sabe por quê? A gente pode até mudar de chefe, pode até mudar de empresa. Mas se a gente não mudar a nossa mente, nós vamos ter o chefe igualzinho. Vai ter outro corpo, mas vai ter a mesma reação. Né? Porque nós é que estamos refletindo nele o comportamento dele. Nós precisamos mudar, não é? Nós precisamos contemplar a imagem verdadeira, e quando nós contemplamos a imagem verdadeira, meu Deus, né? A imagem verdadeira, como reflexo, como espelho, vai se manifestar, tá bom? Vamos ver agora na página 115, enalteça o seu ideal. Então diz aqui, o que pensamos é o que somos. O ideal que nos impulsiona é a nossa religião. Olha que interessante isso, né? Então tem pessoas que falam, eu não tenho religião. Não, mas o que te impulsiona a viver é a sua religião, não é? Os seus pensamentos é a sua religião. Olha que interessante, não é? Não podemos ver Deus com nossos olhos físicos, mas podemos imaginá-lo. Quanto mais alto for o nosso ideal, mais sublime será o conceito de Deus delineado na nossa mente. Então, às vezes a pessoa fala assim, não, eu não creio em Deus, mas ela tem grandes ideais. Sabe o que significa? Significa que ela crê que um grande ideal pode sim se realizar. Então ela tem um conceito que ela nem chama de Deus, mas é um conceito de uma vida que se materializa, de um ideal que se materializa. Esse conceito de que um ideal se materializa, para ela é a religião dela. Isso a torna uma pessoa religiosa, não é? Então, essa fé, às vezes ela nem chama de fé, porque ela acha que um ateu não pode ter fé, né? Mas a fé, sim, é acreditar fortemente em algo, né? Então, essa fé de que o seu ideal vai se concretizar, de que os planos dela vão se materializar, é isso que rege a vida dessa pessoa, não é? Agora, imagine aquela pessoa que já tem bem delineado a imagem de Deus, que é o todo de tudo, que é onipotente, que é onisciente. Mais e mais essa pessoa tem que ter grandes ideais, tem que ter a certeza de que o seu ideal vai sim se manifestar. Não é? Quanto mais alto for o nosso ideal, mais sublime será o conceito de Deus delineado na mente, por conseguinte, mais genuína será a nossa fé religiosa. O ideal e a fé se mesclam. Ideal é o que a pessoa visualiza como algo do mais alto grau que ela espera poder concretizar. Fé é a convicção de que aquilo que foi visualizado como ideal existe de verdade. Por que devemos enaltecer o nosso ideal? Porque o espírito do universo cria coisas em conformidade com o ideal que lhe apresentamos. Tá bom? Então, o espírito do universo vai criar de acordo com o nosso ideal.
O espírito do universo, ele é ilimitado. Ele está pronto para criar o que a gente quiser. Se ainda não criou, é porque nós que não idealizamos. A gente está pensando muito pequeno, não é? Então a gente tem que pensar grande, tem que idealizar, né? Assim, sonhos grandiosos, porque nós somos filhos de Deus e nós merecemos. E as práticas da Seichonoye faz com que nós sintonizemos com esse grande espírito do universo, que é o Criador de tudo, tá certo? E ao repetirmos as palavras, né? Sou alegre, sou feliz, também é uma prática recitativa, né? Sou alegre, sou feliz, sou alegre, sou feliz, estamos sintonizados com esse espírito do universo. Ao proferirmos as palavras, que também é uma prática, muito obrigado, 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 também estamos sintonizando com esse grande espírito do universo, tá bom? Agora, como melhorar a situação na página 186? Vamos ver aqui. Puxa vida, eu quero melhorar a situação, né, da minha vida. Então, diz aqui no capítulo 27. A nossa situação depende das ideias que cultivamos e da atitude que tomamos. Ou seja, todo o nosso estudo hoje está voltado no meu pensamento, né, nas minhas ações, tudo partindo de mim, tudo vai partir de mim. Não tem o que ficar esperando do outro, ou mesmo ficar, Deus, Deus me ajude. Não, parte de nós, não é? Parte do nosso pensamento em comunhão com Deus, para que Deus nos ajude, para que Deus se manifeste na nossa vida. Não é? Parte de nós o desejo, né, de ter um grande ideal, o desejo de realizar algo relevante na vida, não é? Tudo parte de nós, não é? Nós não temos que esperar nada do outro. A nossa situação depende das ideias que cultivamos e das atitudes que tomamos. Você toma uma atitude positiva, você está semeando o positivo. Você toma uma atitude negativa, você está semeando uma colheita negativa, né? Se você grita com uma pessoa, a pessoa vai gritar com você. Ou se ela não gritar, ela vai te emanar sentimentos ruins, de ódio, de mágoa, de raiva, não é? Agora, se você elogia uma pessoa, ela vai ficar alegre. Mesmo que ela não te elogie de volta, ela vai te dar um sorriso, ela vai sentir um contentamento e interiormente ela vai te abençoar e te agradecer, tá bom? Então, tudo depende das nossas atitudes, tá bom? Agora, aqui no livro Mundo Espiritual, o Destino do Homem, na página 160, sobre a imagem verdadeira. Na Seichonoye nós aprendemos muito sobre a distinção da imagem verdadeira e do fenômeno. Para que as práticas recitativas, para que todas as orações, né, da Seichonoye se realizem, nós precisamos ter a certeza do que seja a imagem verdadeira ou do que seja fenômeno. Tá? Porque se eu oro para curar alguém, se eu tenho uma mente presa de que a pessoa está doente, eu estou presa no fenômeno. Mas se eu oro para manifestar cura, crendo que a cura é a única existência, porque ela, como filha de Deus, ela é saudável, é totalmente diferente. Então, muitas vezes a pessoa fala, eu faço tantas práticas da Seichonoye, mas não atingi ainda o meu objetivo, né? Será que você não está focando muito no fenômeno? Eu quero curar meu filho, eu quero curar meu filho. Mas você quer curar por quê? Porque ele está doente. Pronto, já partiu do princípio errado. Não, eu quero, através da oração, entrar em sintonia com Deus para materializar o que Deus criou, que é a saúde do meu filho. Eu necessito da oração para materializar, né, o que Deus já criou, que é a imagem verdadeira do meu filho. Então, aí fica totalmente diferente a oração. E aqui sobre a imagem verdadeira, na página 160, o mestre explica que o quadro do Disso que tem nos locais de reuniões da Seichonoye, né, ele significa imagem verdadeira, né, Disso em japonês, em português é imagem verdadeira. Então aqui o mestre explica que esse quadro, ele sabe o que ele representa?
representa a nossa própria imagem verdadeira. Então, o quadro do Dissô, que tem nas reuniões da Seita Noye, que nós reverenciamos, simboliza, sabe o quê? A nossa própria imagem verdadeira. E o mestre explica o seguinte: como a imagem verdadeira da pessoa é invisível aos olhos carnais, como o ar puro e transparente, né? Assim como o ar é invisível, a nossa imagem verdadeira, a nossa perfeição interior também é invisível. Por isso, a maioria das pessoas não tem oportunidade de se lembrar e reverenciar da sua própria imagem verdadeira. Tá? E acaba, então, confundindo a forma carnal visível aos olhos, que é o fenômeno, com a própria pessoa, achando que ela mesma seja uma existência material. Ou seja, para não pensar que você próprio é existência material, tá? Então, para distinguir o que seja fenômeno do que seja imagem verdadeira, o seu ser carnal, o seu corpo carnal é fenômeno, mas para que você não ache que este seu carnal seja o seu eu verdadeiro, tá bom? Para não pensar que você próprio é existência material, tá? Então, nos locais de atividades da Seita Noye, há o quadro do Dissô, escrito em letras bem grandes, introduzindo nelas a própria imagem verdadeira para reverenciá-las. Ok? Então, quando a gente tem esta distinção do que é fenômeno e do que é imagem verdadeira, nós vamos, em todas as práticas da Seita Noye, ter uma atitude perfeita, uma atitude correta de filhos de Deus, tá bom? E focando na imagem verdadeira, através de todas as práticas que fazemos, nós vamos concretizar, então, a imagem verdadeira aqui e agora, porque esta é a vontade de Deus. Muitas felicidades a você, muito obrigado, muito obrigada.